Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. No Viver Mais de hoje, nós vamos falar sobre viagens. Você já pensou em fazer um intercâmbio, mesmo depois dos 40, 50, 60, 80 anos de idade? Tem intercâmbio a partir de 7 anos. 7 anos? 7 anos. Até 80, enquanto você puder viajar, tem intercâmbio. Hoje também, no Viver Mais, a nossa sexóloga Josi Mota vai tirar a sua dúvida. Oi, Ian, e hoje a gente vai responder a 2 pessoas que enviaram suas dúvidas. Aguarda que daqui a pouco a gente vai respondê-las. Outro assunto que nós vamos conversar hoje aqui no Viver Mais é sobre a pós-menopausa. Será que é possível ter uma vida saudável neste período? É isso mesmo, Ian. Nós vamos tirar dúvidas sobre todos esses assuntos relacionados ao climatério. Então vamos lá tomar esse café juntos aqui no Viver Mais? E a gente começa o programa falando de viajar. Tem coisa melhor do que viajar? Por isso eu estou recebendo aqui o Wellington Oliveira, da Experimento Intercâmbio Cultural. Wellington, seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Obrigado. Vamos brindar a vida, brindar as viagens que a gente pretende fazer por esse mundo, né, Wellington? Bom, Wellington, a gente tem aquela ideia de que viajar é coisa para adolescente, principalmente quando o assunto é intercâmbio. Sim. Mas não é bem assim, está mudando essa realidade, né? Os cinquentões, os maduros também estão fazendo intercâmbio? Muito, muito, muito. Inclusive as escolas estão se especializando nesse público, né? É um nicho que está aparecendo com uma força muito grande. Então tem muitas escolas se especializando em faixas etárias mesmo, a partir de 30 anos, a partir de 50 anos, fazendo cursos específicos para esse público. Porque quem já tem 30 e poucos, 40 e poucos, 50, não quer mais estudar na mesma sala que um adolescente. Então as escolas estão segmentando o mercado para poder atender todo mundo. Para não sofrer bullying, né? Na sala, brincando de bolinha de papel com os adolescentes. Bom, a Experimento Intercâmbio Cultural não é específica para essa faixa de idade, mas é uma empresa que já está no mercado há 50 anos. Sim, 54 esse ano, a gente está fazendo 54 anos de existência. E a gente trabalha com todas as faixas etárias, tem intercâmbio a partir de 7 anos. 7 anos? 7 anos. Até 80, enquanto você puder viajar, tem intercâmbio. Então, você já levou alguém de mais de 60, assim, para fazer um intercâmbio? Já. Eu já tive 2 estudantes, um que foi para... Na verdade, eu tive um grupo de irmãs que elas foram para a Inglaterra, né? E elas fizeram uma casa de família, as duas ficaram de 2 duplas. E a mais nova tinha 62, né? Então foi uma experiência super legal para elas. Elas ficaram 2 meses lá estudando inglês, morando em casa de família. E também tive um outro senhor que foi para a Irlanda com 68. Bem jovem, né? É aquela história, quando para sonhar, para viajar, não tem idade, né? Exato, Eu acho que tem que ter a disposição, né? A idade está na cabeça da gente. Se a pessoa tem a disposição de viajar e quer desbravar sozinho... Wellington, quais os pré-requisitos, independente de idade, para fazer um intercâmbio, para se desbravar, conhecer novas culturas? Se a gente estiver falando dessa faixa etária específica, 30, 40, 50 anos, a pessoa precisa saber um pouquinho de inglês, não precisa saber muito, pelo menos para conseguir se comunicar, né? Um inglês básico, intermediário, ele chegando no intermediário, seria um pré-requisito mínimo, né? E aí cada um dos intercâmbios ele tem pré-requisitos específicos. Tem aluno que vai fazer ensino médio fora, que é o high school, né, que a gente chama. Precisa ter um nível de inglês melhor, porque ele vai assistir aula numa escola com nativos, né? Tem alguns programas profissionalizantes que são voltados para o mercado de trabalho, para TI, marketing. Então esse a pessoa precisa ter um inglês já bem fluente, porque é um curso muito específico, né? Então ela vai entrar na área dela, numa área muito específica que ela vai estudar. Então o inglês precisa ser melhor. Mas assim, você fala só inglês, mas em outros países, quem quer ir para um país aqui da América do Sul, por exemplo, na Argentina, Peru, Chile, ou até mesmo na Europa, Espanha, aí é o espanhol, exato, evidente, excelente né? pergunta. A gente foca muito no inglês porque é a maioria, mas tem muita gente que vai fazer espanhol também, ou francês, se quiser ir para a França tem.
Tem gente que usa os dois e usa o inglês e o francês e vai para Montreal, no Canadá, que é bilíngue, né? Então aproveita para estudar as duas línguas. Eu mesmo fiz o ano passado para Madrid 2 semanas de espanhol e foi incrível porque 2 semanas a gente consegue evoluir muito, já que é uma língua latina, né? Mas a gente tem Argentina, tem México, quem quiser ir para o México. Para qualquer lugar do mundo é possível fazer Sim. intercâmbio, independente de idade. Por que eu trouxe o Wellington aqui para a gente falar dessa questão de viajar? Porque algumas pessoas têm até receio, dizem, não tenho mais idade para viajar, o que é um preconceito, né? Sim. Hoje as coisas estão bem mais fáceis, né, Wellington? Sim, muito mais acessíveis também, né? Eu acho que essa ideia do, o intercâmbio era para adolescente é uma coisa de 20, 30 anos atrás. Então, e hoje em dia as pessoas precisam falar um outro idioma, né? E se comunicar com o mundo. Então, quem está disposto a ir, a gente faz todo o processo para ajudar essa pessoa aí, né? Então, ela não vai desbravar sozinha, não. A gente tá lá para tem um apoio aqui, né? Tá lá, mas tem um apoio aqui. Você disse que já levou por meio da Experimento pessoas com mais de 60 anos. E hoje aqui eu tenho um exemplo de uma pessoa que viajou com você, é o Cícero. Daqui a pouquinho ele vai dar o depoimento dele. Ele se deu um presente, você vai já saber como foi essa experiência do Cícero. Antes da gente ir lá ver a experiência do Cícero, Wellington, aqui no programa eu tenho um quadro Vida e Sexualidade com a sexóloga Josi Mota. E ela está sempre tirando dúvidas também dos nossos telespectadores sobre sexualidade. Vamos saber qual é a primeira pergunta de hoje. Josi, seja muito bem-vinda. Bom, e a primeira pergunta que eu vou responder é de uma pessoa, tá? Uma mulher. Ela diz que tem 53 anos e que ama muito o marido. Só que ela também sempre gostou muito de sexo, mas agora, de uns 2 anos pra cá, ela tá tendo muita dificuldade, né? Diz que esfriou bastante e que o marido dela cobra. E ela pergunta exatamente o que pode estar acontecendo. Bom, com relação à sua dúvida, né? A primeira coisa que me faz pensar é que acho que tem muito sofrimento pelo fato de você gostar tanto do seu parceiro, né, e não estar conseguindo corresponder ou demonstrar isso na cama. Espero que isso seja só na cama e que fora você esteja demonstrando adequadamente, até porque a cama é um reflexo do que está acontecendo fora, tá? Então, não deixa esfriar também fora, não fica com medo de corresponder a um beijo, a um abraço, só porque isso pode comprometer a ideia de levá-la para a cama e você não está com tanta vontade. Muitas coisas podem estar interferindo no teu desejo. É claro que eu não tenho como colocar todas aqui, seria uma gama muito grande. Mas assim, procure entender exatamente em que momento da tua vida você está, né? Você está com 53 anos, pode ser que você esteja próximo da menopausa, de repente tem alguma secura nessa região e possa estar incomodando. Para isso, né, procura uma fisioterapeuta pélvica, ou se não for possível agora, de repente faça uso, né, de um lubrificante à base de água, tá? Existem muitos nesse sentido. Mas, acima de tudo, procura pensar um pouco mais em sexo, até porque para que você possa sentir vontade, talvez você precise estimular isso, tá? E se de um todo não for, né, ainda não tiver resolvido, aí cabe, de repente, procurar uma ajuda profissional. Bom, espero ter te ajudado, né? E daqui a pouco, gente, eu volto para responder a mais uma pergunta. Então, valeu, Josi. Wellington, você continua aqui comigo, seguindo, tomando esse café. No próximo bloco, brindando sempre, a gente acompanha esse depoimento de quem viveu essa experiência. E você sabe que hoje aqui no programa também a gente vai falar de um assunto que interessa muito às mulheres, principalmente se elas querem viajar após menopausa. Já já a gente volta com Viver Mais. Combinado? Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento. 3224-0909.
Viver Mais está de volta e ainda aqui com o Wellington Oliveira, da Experimento Intercâmbio Cultural. Nós estamos falando sobre as possibilidades que a vida nos dá de conhecer o mundo por meio de um intercâmbio, né, Wellington? E o Wellington disse aqui que já levou para fazer intercâmbio pessoas de todas as idades. Nós temos um exemplo hoje aqui, o advogado Cícero Sobreira. Ele viajou, se deu um presente. Foi com vocês, né, que ele fez essa viagem? Foi. Então, deixa eu saber aqui, Cícero, seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Como foi essa experiência? Conta aí pra gente. Olha, foi algo assim inimaginável para mim, né? Você com 50 anos, tendo uma rotina, né, de trabalho, de família, de amigos, da sua casa e de repente, não, eu quero aprender inglês e eu quero viver em outro país, conhecer pessoas novas. Foi realmente assim algo que, confesso a você, que faz pouco tempo que eu cheguei, que a ficha não caiu ainda para saber exatamente como é que foi e como é que não foi, entendeu? Ainda estou naquela fase de ver, ainda estou meio que fora de rumo. Que legal, Cícero. E qual foi o país que você escolheu? Eu fui para Londres, né, na Inglaterra. Eu passei mais perto de 30 dias, tá certo? E lá tive a oportunidade de encaixar uma maratona, que eu também sou maratonista, em Amsterdã. E no final do programa eu fui conhecer a cidade de Edimburgo. Bom, Wellington, o Cícero foi para Inglaterra, Foi pra Inglaterra, né? É exatamente, isso. é. Agora, será que tem muita dificuldade? Será que porque a pessoa sempre mostra, ai, foi lindo, foi maravilhoso, mas deve ter os perengues, né? Tem uns perrengues. Eu sempre perrengues. falo para os alunos que sem o perrengue o perrengue faz parte da viagem, faz Claro. parte da descoberta, É o né? desafio. Então, é o desafio, é você sair da sua zona de conforto, que é Aham. isso, é aquela adrenalinazinha, aquele frio na barriga que é o legal, né? Então, vai se perder quando chegar lá, se perde, mas depois se acha. Se acha. Então, deixa eu saber se o Cícero enfrentou algum perrengue. Tive dificuldade, principalmente porque eu sou muito ruim com tecnologia. E lá, se você não aprender a usar absolutamente certo os mapas de metrô, de trem, de ônibus, você passa algumas perrengues. Eu passei várias, me perdi diversas vezes. Bom, a gente está aí acompanhando essa experiência do Cícero e geralmente, o Wellington, quando se faz um intercâmbio, vai para uma casa de família ou pode ir para um hotel? Como é? A gente quem escolhe, vocês sugerem? Tem várias formas, tem desde casa de família, tem muitas opções. Você pode ficar numa casa de família, você pode ficar numa residência estudantil com outros estudantes, pode ir para hotel também. Ou, por exemplo, os programas de família que vai pai, mãe e os filhos estudarem, normalmente esses ficam num apartamento Ai, vai separado. a família Vai a inteira? família toda, que é aquele que eu te falei dos 7 anos de idade. Então, os filhos vão estudar numa escola e os pais em outra. São programas de família que a gente chama. Um outro mito é que todo mundo tem muito medo de ficar em casa de família. Não tenho mais idade para ficar em casa de família. E é muito pelo contrário, porque você tem a experiência de morar com a família local e conhecer mais dos Vivenciar a costumes. rotina, Exatamente, né? exato. Deixa eu saber então, Cícero, onde é que ele ficou? Conte aí pra gente, Cícero. Fiquei na casa da Kim e do Dave, né? Acho que eles exercem a profissão de vendedores lá, moram na cidade de Beckenham, fica assim uns 70 minutos de Londres, de trem. E foi uma experiência nova, diferente, né? Porque praticamente eles eram da minha idade, estavam mais acostumados a receber adolescentes, assim, jovens, e foi algo legal, porque eles passavam a experiência dele, a gente mesmo com o meu inglês não sendo tão bom, mas a gente conversava muito sobre a vida, sobre o conceito de vida, de viver, e foi uma troca legal, foi muito bom. Acho que para mim, acredito que tenha sido bom para eles também. Pela experiência que o Cícero está contando aí, né, Wellington, ele ainda está lá na Inglaterra. Eu acho que ele ainda não aterrissou aqui. Não aterrissou no Ceará não, né? Tá vivendo ainda o pós-intercâmbio, né? E o interessante de uma viagem é porque ela incorpora mesmo na gente. É um aprendizado Sim, com que certeza. vale muito a pena, né? Vale muito. Não só pela questão do idioma, mas acho que pelo autoconhecimento, né? A gente aprende a lidar com intempéries que a gente não lida no dia a dia. Sair então da isso é zona muito de legal. conforto, né? Exatamente. Até porque a gente, numa certa idade, já tá cheio de manias, não quer abrir mão, não quer ceder. Exatamente, Aí quando viaja, a gente tem acaba que se adaptar. redescobrindo, né? Aham. Fica mais flexível Aham. e tudo. É interessante. É uma experiência que eu recomendo para todo mundo. Então, deixa eu saber, você recomenda. Agora, será que o Cícero recomenda também fazer um intercâmbio aos 50, depois dos 50? Hein, Cícero? Você recomenda? Ah, demais, sabe? Eu acho que quem gosta de viver e viver mais, viaje. Vá para outro país que você vai aumentar no mínimo 20% do seu tempo de vida aqui.
Valeu, Cícero, e que essa seja apenas uma das muitas viagens e intercâmbios que você vai fazer pela vida, porque ele disse que fazendo essa viagem rejuvenesce, ganha mais 20 anos pela Olha aí, frente, tá né? vendo? Então, acho que ele vai viajar muito. Wellington, muito obrigada por ter nada, vindo imagina, aqui eu no que programa, no Viver Mais, que você conduza as pessoas a se redescobrirem aí por meio do seu trabalho em obrigado. qualquer fase da vida. Muito Tá bom? obrigado. eu que agradeço Obrigada a o você, convite. valeu demais. No próximo bloco a gente fala sobre pós-menopausa. Aguarde que a gente volta já já. Ah, e a Josi ainda vai responder mais uma pergunta aqui no programa. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. O Viver Mais está de volta e agora recebendo o Dr. Jader Carvalho. Seja muito bem-vindo, Dr. Jader, ao Viver Mais. Obrigado, prazer. Igualmente, vamos brindar a vida, a saúde, viver Brindar. mais. Brindar as mulheres. Principalmente, né, doutor Jader? E principalmente falando desse assunto que eu já deixei aqui desde o comecinho do programa, dizendo que a gente ia abordar a questão da pós-menopausa. Mas mulheres, calma, antes da gente falar sobre isso, o doutor Jader está acabando de participar do 5º Congresso Cearense de Ginecologia e Obstetrícia, né, doutor Jader? Além da questão da menopausa, da pós-menopausa, que outros temas foram abordados que têm interesse aqui com o nosso mundo feminino? Bem, Ian, o congresso foi bastante inovador, né? Porque ele trouxe temas de amplo interesse da sociedade, principalmente das mulheres. Então nós discutimos temas, inclusive polêmicos, como por exemplo aborto, né? A violência contra a mulher, a violência não só sexual, mas a violência psicológica que essa mulher está muitas vezes submetida e que ela não manifesta. Então a gente quer expor como papel, como entusiasta da saúde da mulher, não só da saúde física. Nós somos entusiastas, os ginecologistas, entusiastas da saúde da mulher global, da saúde mental, da saúde física, do bem-estar social da mulher. Doutor Jader, é bom a gente deixar bem claro isso, que não é o fim, a menopausa, a pós-menopausa. É preciso discutir e falar isso, né? Sem dúvida. A gente precisa, nessa fase da vida da mulher, a gente precisa dar qualidade de vida. Dar padrão um padrão de vida aceitável, um bom padrão de vida, uma qualidade de vida boa para essa mulher nessa transição da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva. É uma questão biológica. A mulher vai viver até 90 anos, 100 anos. A expectativa de mulher aumentou muito, mas os ovários só vivem até 48, 50 anos. Então nós temos essa falência ovariana que deixa de produzir os hormônios a que toda a existência da mulher ela teve submetida, né? Desde a sua primeira menstruação. E o climatério é essa fase de transição em que a menopausa é um evento. E o que é a menopausa? É a ausência de menstruação. É um diagnóstico que a gente diz retrospectivo. A mulher, quando fica 1 ano sem menstruar, a gente diz que ela entrou na menopausa. Mas antes disso, ela já pode estar no climatério, ela já pode estar apresentando alguma sintomatologia que nos leve a pensar que a falência ovariana está por vir e que ela está entrando na transição menopausal. Pronto. Pós-menopausa, doutor Jader, o que acontece com o nosso corpo? O que a gente deve fazer? Uma das preocupações é a sexualidade. Daqui a pouquinho a Josimota tem, inclusive, dúvida de uma telespectadora sobre isso. O que muda pós-menopausa? Pronto. Nesse período de transição menopausal e na pós-menopausa, a gente pode... a mulher pode apresentar um quadro bem exuberante de sintomas físicos, de sintomas emocionais, né, psicológicos, né? Ela pode ter o principal sintoma e o que mais causa transtorno são os fogachos, são ondas de calor. Isso depois da menopausa? Também acontece pode isso? Sim, é um evento. Eu pensava que só durante era o climatério, até quando deixava de menstruar, pronto, você estava livre de tudo. Não?
A mulher pode parar de menstruar, Ainda tem esse sintoma? parar um ano, ter a menopausa e continuar com a sintomatologia dos calores, da irritabilidade, do choro fácil. Algumas pacientes apresentam sintomas depressivos, os sintomas físicos de ressecamento vaginal, a pele um pouco mais enrugada, a queda de cabelo. Então, a diminuição do desejo sexual. E no Então, congresso são vocês sintomas- não apresentaram nada para mudar isso, doutor Jada? Pelo Sem amor dúvida. de Deus. No congresso nós apresentamos, tivemos um módulo, uma manhã, discutindo só climatério e discutindo sexualidade também depois na menopausa. Foi uma mesa brilhante, de muito aprendizado e que tem sim como melhorar a vida da mulher. Tanto os sintomas físicos que eu citei, como queixas sexuais, como queixas de sintomas psiquiátricos, como a depressão, a labilidade Aí, emocional. no caso, tem que procurar um ginecologista, um psiquiatra ou um psicólogo para a gente Olha. passar essa fase sem enlouquecer? Pronto. A gente, como eu falei, a porta de entrada muitas vezes é o ginecologista. E ele tem que ter esse feeling de saber, de escutar a paciente com uma boa entrevista, deixar ela falar. E muitas vezes nós vamos captar os principais sintomas. O médico ele tem que ter o sétimo sentido, né? Às vezes a paciente não está falando, mas a gente consegue, na história clínica, captar alguns sintomas importantes, alguma queixa importante. Ela relatando e a gente identificando essa fase, se por acaso a queixa principal dela for sexual, por exemplo, a gente pode iniciar uma terapêutica mais compartilhada, com terapia com psicólogo, com a sexóloga. Muitas pacientes minhas eu encaminho para colegas meus que trabalham exclusivamente com sexualidade, entendeu? Então, já que a gente está falando em sexualidade, doutor Jader, deixa eu aproveitar e chamar novamente a nossa sexóloga e psicóloga, a Josi Mota, para saber se alguma das telespectadoras tem dúvida nessa área. Josi. Ian, que entrevista interessante, porque assim, eu tô com uma pergunta aqui de uma pessoa que tem tudo a ver com o que você falou com o Dr. Jader, tá? A pessoa quer justamente entender o que está acontecendo, né? Porque ela acredita que a menopausa tem uma ligação direta com o desejo diminuído, tá? O que eu tenho para dizer é que não necessariamente. O que acontece nesse período é que a gente vai entendendo muitas mudanças, às vezes até como morte, né? Assim como a gente deixa de ser criança e vira adolescente, deixa de ser adolescente para virar adulto, a menopausa é mais uma fase da nossa vida, mas não é a última, né? A gente ainda tem muito o que viver. Hoje a gente está vivendo cada vez mais e precisamos viver com qualidade. Então a gente tem que começar a olhar para esse lugar de uma forma mais positiva. Até porque nesse momento a mulher já nem engravida, então seria um momento em que ela podia mais relaxar. Talvez ela se sinta não menos bonita, mas ela pode trabalhar isso internamente, porque a resposta interna é que vai dar para ela uma imagem externa melhor, né? No sentido de que ela vai começar a se ver diferente. E isso também vai refletir na sua sexualidade. E como o Dr. Jader também falou, né? Não, existe vida pós-menopausa, sim, tá? E eu diria que existe muita vida. Então a gente precisa trabalhar essas questões e passar a olhar a menopausa de uma forma diferente. Para essa mulher, eu preciso dizer que, assim, o que acontece é que a resposta fica um pouco mais lenta, mas que o sexo ou a nossa vida sexual não vai acabar nunca. Se você tem alguma dúvida sobre sexualidade, manda pra gente. A gente vai estar aqui respondendo no programa Viver Mais com Ian Gomes. Então, doutor Jader, a queixa maior é só a questão sexual, como essa telespectadora questionou aí, a Josi? Não é só a queixa sexual. A queixa sexual é um dos sintomas bem prevalentes. Sem dúvida que a diminuição do desejo, da libido, do desejo sexual, que a gente chama de desejo sexual hipoativo, acontece na menopausa, no climatério e na pós-menopausa. E esse é um sintoma que deve ser abordado muitas vezes em conjunto com o psicólogo, o sexólogo, né? Frisar também, Ian, que muitas vezes não é só o déficit hormonal, mas que envolve questões psicológicas. O relacionamento tem que estar bom. Como é que está o relacionamento dela com o marido? Tá bem?
ela está passando por algumas questões de estresse, uma morte de um parente. Então, na abordagem da queixa sexual na pós-menopausa, não vamos lembrar apenas do desejo, físico e do hormonal, Uhum. mas do psicológico. Essa abordagem é importantíssima também. Certo, tá? doutor Jada, então vamos aqui pontuar para as nossas telespectadoras que já passaram esse climatério, já estão nessa pós-menopausa. Quando é que se pode respirar aliviado? Dizer assim, nossa, me livrei de tudo, não tenho mais problema, ou isso a gente tem que carregar pro resto da vida? Não tem que carregar pro resto da vida, Ian, mas é muito individual. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Eu não vou legal dizer que uma isso. paciente vai parar de ter sintomas com 60 anos, com 70. Muitas delas, a gente lança mão de um tratamento chamado terapia hormonal. A né? reposição Que é a hormonal? reposição hormonal. O senhor é contra ou a favor? Sou a favor, A sou favor? totalmente a favor. Respeitar as contraindicações, né? A gente lança mão, é o principal tratamento, né, para as queixas, tanto físicas como sexuais, muitas vezes, é a terapia de reposição hormonal. Uma paciente bem acompanhada, com seus exames em dia, a gente pode lançar mão e não há um tempo determinado para essa terapia. Eu tenho pacientes que fizeram terapia por 12 anos, terapia hormonal, de reposição hormonal. Eu tenho pacientes que fizeram terapia 4 anos, entendeu? Então você começa a terapia e vai vendo, e aos poucos vai fazendo o desmame, para ver se a paciente fica pouco sintomática ou assintomática. Então, mas eu não vou dizer que tem uma idade certa que ela vai parar de ter sintomas. E cada caso é um caso, né, doutor Individualizar, Jada? sem dúvida. Então fica aqui a lição. É possível ter vida saudável, viver mais com menopausa, sem menopausa, pós-menopausa? Sem dúvida, Ian, sem dúvida, longevidade saudável para o homem e para a mulher. E principalmente para vocês, guerreiras, gigantes. A Sociedade Cearense de Ginecologia está à disposição. Nós queremos abrir o canal de diálogo com o universo feminino, com o feminismo plural, com as diversidades. Foi discutido novas formas de família no Congresso, né, a questão da homossexualidade, foi discutido todos esses temas. A gente foi abordado no Congresso, que foi muito rico. Legal. Muito rico. O importante é ser feliz, né, Sem dúvida, doutor Jader? sem dúvida. Bom, eu espero que a nossa conversa aqui com o doutor Jader, com a Josi, sobre os intercâmbios da maturidade, tenha ajudado você no programa de hoje. Doutor Jader, o senhor está nas redes sociais? A Sociedade de Ginecologia, Obstetrícia está? Então, quem quiser tirar dúvidas... Pode, estamos nas redes sociais, a Sociedade tem um canal no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Então, a Sociedade Cearense de Ginecologia e a Cooperativa do Ginecologia do Estado de Ceará, que são duas entidades que representam a ginecologia e a obstetrícia no Estado, tem os canais nas mídias sociais e que está aberto ao público. Mulher, explore seu ginecologista. Pronto. Leve suas queixas, anotem para não esquecer nada na hora e façam um interrogatório, exponham suas queixas e longevidade saudável, vida feliz. Maravilha, a gente termina a nossa conversa de hoje. O senhor já falou que está nas redes sociais, o Viver Mais também está. Aproveita, se inscreve no nosso canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Encontra a gente também no Instagram, no Facebook. E a gente se encontra por aí, por aqui, em qualquer lugar. Dezembro chegando, doutor Jader, mês de confraternização, e o presidente do Grupo Santa Clara, Pedro Lima, manda esse kit aqui, cheio de delícias dos Três Corações para o senhor. Muito obrigado. Feliz Natal a todos. E o Viver Mais fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.